Uma grande alegria, mais uma vez, receber vocês aqui no dia de hoje. E também é com o coração cheio de tristeza que a gente chega no último dia dessas maravilhosas aulas que nós temos tido a oportunidade de ter com o professor Jeremy Kilpatrick. É realmente uma oportunidade única que teve os estudantes de São Paulo e estudantes do Brasil e do mundo. Quem eventualmente teve a oportunidade de se logar à internet e poder assistir essas aulas em tempo real. Realmente, além dele ser uma pessoa brilhante, competente e de grande relevância no cenário internacional da educação matemática, é preciso que a gente reconheça que é um dos pioneiros que conseguiu definir as fronteiras do nosso campo. Porque anos atrás, vocês ainda eram muito mais jovens, talvez estivessem fazendo o curso primário, mas se perguntava, o que é educação matemática? E era uma pergunta, muitas vezes, difícil de responder. E eu acho que, oficialmente, e pode ser que o Patrick possa depois confirmar, a primeira vez que as fronteiras desse conhecimento foram colocadas com mais precisão foi quando ele, professor Kilpatrick, e a professora Ana Sespinska, escreveu um livro que é Educação Matemática, e nós tivemos, eu não sei, porque eu participo dos encontros internacionais de educação matemática desde 88 em Budapeste, mas eu acho que foi em Sevilha que nós tivemos uma mesa, um painel, alguma coisa, que participava você e a professora Ana Sespinska, e a gente discutia o que é educação matemática. E aí, está claro, todas as grandes estrelas tinham que estar lá e todo mundo tinha que dar palpite. Mas, efetivamente, foi quem saiu na frente, foi quem teve coragem de escrever. Porque existem as pessoas que sabem, existem as pessoas que, além de saber, escrevem. Porque escrever é um ato de coragem para a comunidade acadêmica. E todos nós sabemos disso. E como é difícil se expressar. E o professor Kilpatrick, para além de todos os valores, a competência científica, e que ele compartilhou em parte conosco, porque no momento que ele traz os critérios de avaliação, as proficiências do professor de matemática, do ensino de matemática, da pesquisa de matemática, gente, isso nos dá o norte para onde caminhar, porque ele trabalha com os grandes problemas de educação matemática, as políticas públicas de educação matemática internacional. Eu não sei se vocês se dão conta do alcance que é trabalhar nesse nível global. Não é uma pesquisa local, não. Trabalha realmente com a educação matemática no nível macro, né? E foi realmente fantástico a vinda do professor Kilpatrick e fantástica a ideia da CAPES ao criar esse programa de altos estudos que nos dá a possibilidade de trazer ao Brasil pesquisadores que, por unanimidade, foram reconhecidos como os melhores na área. E, de repente, nós temos a oportunidade de conviver com essas pessoas privilegiadas. E nós também somos privilegiados por termos a oportunidade de conviver com ele esses 10 dias. Bom, então, esta é a última aula. Eu estou com o coração cheio de saudade, mas cheio de alegria por tudo que eu ouvi. E com vocês, mais uma vez. E pela última vez no ano de 2008, a aula do professor Kilpatrick, para quem eu solicito uma grande salva de palmas.
Muito obrigada. Muito obrigada novamente, Tânia, por essa linda introdução, que ela é responsável por tudo isso. Então, nós precisamos agradecer a Tânia também. Então, nesta última palestra, ou debate, digamos, nós vamos falar sobre as tendências na pesquisa. E eu já antecipei já um pouco disso na quarta-feira, falando um pouquinho sobre os critérios para julgar a qualidade da pesquisa. E nós vamos agora progredir um pouquinho e iremos, na verdade, fazendo três coisas. Primeiro, eu gostaria de falar sobre as recentes questões na pesquisa, na educação da matemática, que nós consideramos essas questões, o que elas são. E depois eu gostaria de passar para a pergunta do que está ocorrendo na Espanha e Portugal. Eu vou passar por isso mais tarde, ocorre que neste ano, no mês de setembro, foi a primeira reunião, que jamais ocorreu, foi a primeira vez dos pesquisadores da educação da matemática, então, em português e em espanhol, eles se encontraram juntos. E os dois trabalhos que vocês leram para hoje foram trabalhos que foram elaborados e apresentados durante essa reunião Badajoz, e eu vou pedir para vocês responderem sobre esses dois papéis. Então, eu vou falar algumas das ideias quando nós vamos falar sobre esses dois trabalhos. Então, eu espero que vocês tenham lido. Caso contrário, vocês, por favor, leiam depois, porque a classe hoje vai estar baseada nisso e são resumos muito bons do que está ocorrendo nesses dois países. E isso vai nos auxiliar a descobrir e debater o que está ocorrendo no Brasil, que é diferente ou igual. Então, eu estou apresentando o que está ocorrendo na Espanha e Portugal, vocês podem estar pensando no que está ocorrendo no Brasil. E depois eu vou terminar com um debate sobre alguns últimos desenvolvimentos nos Estados Unidos, porque isso é parte que eu melhor conheço, certo? E daí eu vou terminar com isso para mantê-los informados, certo? Então, vamos agora falar um pouquinho agora sobre questões. Algumas questões. Então, uma das perguntas que aparece todas as vezes, como pesquisadores e professores, nós temos que pensar nisso como uma questão importante que está sendo realmente debatida neste momento. As pessoas geralmente apoiam a ideia, mas algumas vezes não entendem o que significa, e existe um pouquinho de preocupação com relação a isto, especialmente no Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia e América do Norte. Existem, nos últimos 20, 25, 30 anos, esforços crescentes para envolver os professores como pesquisadores, especialmente nos anos 90. Nós tivemos uma renovação do interesse das pesquisas por professores com relação ao ensino. No livro que a Ana Supinska e eu editei juntos, que nós já referimos já algumas vezes durante esses dias, existe um artigo sobre Jill Hatch e Christine Schuh nos benefícios da pesquisa feita pelos professores. E eu recomendo que vocês leiam esse artigo de 1998, mas recentemente as pessoas têm feito perguntas com relação qual é a qualidade e o status do conhecimento que essa pesquisa por professores tem feito. Qual é a qualidade disto? Como decidimos? Então, existe um debate com relação às provas que têm sido ofertadas com o apoio das narrativas dos fatos relatados pelos professores, e a pergunta foi levantada, pelo menos no meu país, pergunta assim, é de científico ou não? Isso é o que ocorre nos Estados Unidos. Então, acredito que na próxima década ou mais, vai haver um repensar sobre a pesquisa no nosso campo e as abordagens adotadas. Acredito que as pessoas estão indo em direção a uma concepção de pesquisa que busca mais provas fiáveis reunidos, tentando justificar a prova que nós obtemos e testar as demandas de conhecimento, porque existem muitas demandas sendo feitas por pesquisadores, mas isto nem sempre foi testado. E é lógico que toda a questão de como nós fazemos público e verificável o trabalho que as pessoas estão fazendo na sala de aula.
E sendo assim, quando eu digo científico, o que eu quero dizer é que nós compreendemos que hoje em dia, se nossos trabalhos são científicos e interpretativos, então isso envolve o comportamento das pessoas. Isso tem que ser considerado de uma maneira especial. Eu mencionei essa publicação antes. Eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre isso. Eu disse que eu voltaria hoje, não? Vocês lembram? Isso é um relatório de um comitê, que seria o Comitê nos Princípios Científicos e Pesquisa para a Educação, e ela foi publicada em 2000 pela National Research Council, que é um conselho de pesquisas, e houve bastante debate. Foi publicado em 2010 na universidade por Rich Shevington, que era o presidente da comissão naquela época, e a National Academy of Sciences, que está ali descrita. Você pode visitar e ver, mesmo online, um livro e saber a fonte disso. O que eles fizeram? Eles identificaram 6 padrões para fazermos os princípios científicos. Houve algum debate sobre isso, sobre esses princípios. Vamos falar agora sobre isso. Mais tarde também. Digamos, o que aconteceu com esse comitê? Primeiro princípio, deveríamos então colocar questões que fossem perguntas para investigar empiricamente. Seria uma ideia geral que os pesquisadores adotaram. E eu não acho que seria muito controvertido. Existe também um argumento que nós precisamos ligar as nossas pesquisas a uma teoria relevante. Mas nós também podemos começar com a teoria e tentar colocar nas pesquisas que nós fazemos, ou podemos começar com a pesquisa e depois gerar, através dela, uma teoria. Digamos, a teoria viria depois do estudo de pesquisa, mas deve ser ligado. Não existe nenhuma ligação com a teoria, então não podemos ter um trabalho onde haja um contexto lógico. Nós deveríamos usar métodos que permitem uma direta investigação sobre o assunto, sobre a questão. Se usarmos o método errado, não quer dizer que a gente tem que colocar um método e depois ficar pensando se aquele é o melhor método para usar. Nós temos que ter uma direção. Existe e tem que haver uma cadeia de pensamento que seja coerente e expresso. Digamos, quando nós fazemos um relatório de pesquisa, nós temos que ter aquela cadeia de pensamento bem explícita e coerente. Aqui nós temos o que causou a maior controvérsia. Exatamente, nós temos que repetir em todo o estudo e temos que generalizar em todos os pontos. As pessoas que fazem pesquisas educacionais não gostam disso. Eles falam, nós não podemos ter uma generalização. Mas ainda faz sentido para mim ter um princípio onde nós objetivamos, digamos, os princípios são para satisfazer, agora eles mostram uma direção, não é? E, finalmente, eu acho que ninguém vai discutir isso, nós temos que terminar as pesquisas para encorajar o escrutínio profissional. Digamos, nós temos que ver como é que as nossas ideias foram testadas. E sim, se nós estávamos na avenida correta, nós pegamos o caminho correto. E isso é, sem dúvida, básico para qualquer trabalho científico. Eu acho que isso não pode ser controvertido. Pelo contrário, essa seria justamente a menos controvertida. Existe muita discussão sobre limites. Digamos, uma conferência que eu fui na Suécia, e lá se diz, desculpe, na Suíça, eles disseram, olha, a matemática por si já não tem limites, mas a gente pensa que matemática é matemática, em qualquer lugar que ela está. É um sujeito, então, um assunto que seria sem limites. Agora, mas nós temos fronteiras na educação da matemática? É diferente em diferentes países. As escolas são diferentes nos diversos países. A maneira com que os educadores ensinam matemática nas instituições, universidades, faculdades são diferentes em diversos países. As pessoas que fazem um trabalho
a educação da matemática são diferentes. Então, existe um contexto aqui, não apenas local, mas também nacional, no qual as pessoas fazem o seu trabalho. E isso nos dá um limite, uma fronteira, digamos que nós nos organizamos de maneiras diferentes, com regras diferentes e costumes diferentes. Assim, o conteúdo matemático pode ser parecido de fronteira a fronteira, mas a função e o ensinamento e a agenda da educação é diferente. Assim, nós precisamos levantar sempre perguntas para os educadores da matemática: a que ponto as ideias são universais ou elas têm que ser locais? E Ed Soubers, na comemoração de 25 anos da pesquisa da matemática em 94, ele escreveu bastante coisa sobre as pesquisas, mas uma das partes mais importantes é que ele falou que muitas questões de pesquisa são postas de lado porque elas não se relatam exatamente sobre abstrações ou não são universais. Elas requerem, por outro lado, atenção a nuances locais na educação. Isso aponta, em algum caso, que as ideias sobre a educação da matemática, elas às vezes não ultrapassam fronteiras, não é? E, sem dúvida, colocamos a pergunta, todas as pesquisas de educação matemática, elas têm a capacidade de serem consideradas dentro de uma comunidade internacional? Isso a gente deveria pensar sempre. Quando eu investigo alguma coisa sobre o ensino da álgebra, por exemplo, o que eu quero dizer com álgebra? Talvez seja bem local ao meu país, ao meu sistema de educação. Talvez você tenha uma interpretação diferente. A álgebra é álgebra, não estou discutindo, mas como é que nós colocamos na escola com aquelas crianças? E isso pode ser diferente de país para país. O que eu gostaria de fazer é que vocês discutissem com seus vizinhos o que você considera. Eu lhe dei alguns tópicos, eu coloquei à mesa várias questões, mas, na verdade, pequenas questões que vocês pudessem fazer. Qual seria mais importante para você como tópico, como questão na pesquisa brasileira sobre educação matemática? Vocês conhecem as pesquisas? Digam quais são as questões que vocês veem que sejam as mais importantes. Uns minutinhos para vocês discutirem entre si com seu vizinho. Na realidade, eu acho que um dos problemas que nós temos é a dificuldade da comunidade de educação matemática ainda ter clara a distinção entre o que é uma experiência em educação matemática e uma pesquisa em educação matemática. Ou seja, para que seja considerada pesquisa em educação matemática num evento internacional ou nacional com comitê científico, ou para ser aceito numa revista, você tem que, de alguma maneira, ter alguns procedimentos que são reconhecidos, os critérios que são reconhecidos pela comunidade. Mas nem sempre esses critérios são claros para a comunidade como um todo. Então, muitos artigos, muitos trabalhos apresentados são rejeitados porque são considerados relatos de experiência. Nós estávamos discutindo que, mesmo que a gente não queira, o marketing da educação matemática, ele não está chegando, ou até mesmo está sendo feito, para dentro das escolas. Muitos professores, isso é de experiências de alguns que nós conversamos aqui, muitas vezes nem sabem como que se dá os cursos de educação matemática, né? Quanto a educação matemática chegar, ela até já chegou esse ano, que eu vi nas revistas, nos cadernos que chegaram. Eu vi programas que estão lá, que foram desenvolvidos, ou mesmo na mesma linha em que nós fizemos uma especialização na PUC de educação matemática. Tem material lá naquelas revistas. Então, chegou sim alguma coisa, mas os professores nem conhecem, e nem sabem, e não está divulgado, não está dizendo que é realmente algo que foi desenvolvido em um programa. Aqui é mais o que eu acho que é mais a tendência brasileira. Hoje, a tendência
são as pesquisas centradas no professor. Eu acho que o aluno está sendo um pouco negligenciado, até pelas dificuldades de fazer o trabalho com o aluno. Poucos trabalhos que consideram a heterogeneidade dos alunos no sistema educacional brasileiro. Porque os professores trabalham com alunos de níveis completamente diferentes na mesma série. E ainda tem mais uma coisinha que é, as pesquisas são em geral para o ensino fundamental e existem poucas pesquisas para o ensino médio e superior. Então, outro trabalho que eu acho que é essencial, que está sendo pouco feito na educação de pós-graduação aqui no Brasil, é a questão da história das disciplinas escolares, que são fundamentais para a gente poder estar entendendo como que funciona o ensino de matemática no Brasil e até fora também no exterior. Eu vejo que por conta até confirmada aí pelas respostas para mim, uma das questões é a gente fica um pouco isolado. Eu penso que a educação matemática tinha que dialogar mais com a educação, né? Ter mais uma interatividade com a educação, porque pesquisa-se a aprendizagem dos alunos fora daqui, a diversidade está sendo trabalhada fora daqui, mas está todo mundo muito isolado. A gente tinha que ter uma base comum. A gente tinha que interdisciplinarizar também na educação matemática. Completando o que a Glória falou, eu acho que esse problema envolve a não união com as outras áreas, mas também dentro da própria área. Aquela, como você chamou no primeiro dia, de guerra civil. Dentro de educação matemática, a gente vê muita gente sem saber exatamente qual o objeto dessa área, misturando concepções e trabalhando coisas menores, talvez como fosse esse campo maior que a educação matemática. Eu acho que está um pouco na direção do que a Tânia falou e perpassa um pouquinho as outras respostas, mas, por exemplo, na pergunta, quando ele foi explicar a pergunta, ele falou com quem estamos lutando, né? Quais os esforços que a gente faz. E eu acho que é uma questão, sim, de legitimidade das pesquisas em educação matemática, relacionadas àquela questão da generalidade, da generalização, né? E da questão dos métodos, da escolha dos métodos. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa que entendemos ser coerente, que entendemos ser com uma questão norteadora pertinente à área, né? Fizemos um estudo experimental e, na hora de comunicar isso num artigo em revista científica, em termos de resultado, foi nos perguntado assim, como que a gente pode ter certeza que isso são verdadeiros indícios de aprendizagem da experiência, ou simplesmente um treino que foi feito aos alunos pelo professor dentro dessa experiência. Então, eu acho que é aí que... E nós, portanto, do nosso lado, achamos que a gente tinha, sim, evidências fortes para garantir determinadas conclusões e, na verdade, a comunidade questiona, né, nesse sentido, que eu acho que tem a ver um pouco com as especificidades de cada contexto e de cada estudo e as dificuldades de generalização e de dar uma legitimidade para os dados coletados como a gente faz. Jeremy, na realidade, não é uma resposta à questão colocada, é um parêntese. Mas, no Brasil, nós temos um Ministério de Educação que cuida do sistema educacional, mas nós temos também um ministério chamado Ciência e Tecnologia, que indica as políticas científicas do país. E nós recebemos suportes financeiros dos dois ministérios para conduzir nossas pesquisas. A duras penas, nós conseguimos, no Ministério de Educação, dentro
da divisão do setor que cuida da pós-graduação brasileira, a criar uma área de ensino de ciências e matemática. Então, lá nós temos orçamento e nós temos pessoas que são especialistas dessa área para julgar nossos trabalhos. No entanto, no Ministério de Ciência e Tecnologia, a agência de fomento que nós temos, que é a mais antiga do país, é o Conselho Nacional de Pesquisa Científica, o CNPq. Dentro deste conselho, que é muito respeitado, ele não tem uma área de educação matemática, ele tem uma área de educação. Dentro desse raio dessa área de educação, nós temos um representante, que existe um acordo de cavalheiros, que às vezes é representado pelo ensino de ciências e outra vez é representado pela educação matemática. Que às vezes funciona, não. E, por conta disso, inúmeros trabalhos da nossa comunidade de educação matemática são colocados, submetidos aos editais, e nós não conseguimos ter prioridade para receber os recursos. O parecer é sempre o mesmo, ele vem lá. A pesquisa tem mérito, é assim, né, Ana Paula? Foi aprovada no mérito, mas não alcançou prioridade para receber recursos para a sua implementação. Então, agora eu gostaria de prosseguir para conciliar esse trabalho que está sendo feito na Espanha e Portugal. E isto foi, na verdade, o slide que eu usei lá. Na verdade, haviam 3 sociedades se reunindo. Então, é tão interessante. Portugal, tão pequenininha, tem 2 grupos de pesquisa em matemática. A Espanha, muito maior, tem 1. Então, eu não sei como que isso é a causa histórica disso, mas esses são os 3 grupos que se reuniram em Badajoz no início de setembro. E a minha palestra lá era chamada Pesquisa e Educação da Matemática na Espanha e Portugal, aprendendo um com o outro. Porque eu achei que era toda a ideia por trás da reunião, era isso. Hipoteticamente, eu gostaria de dizer que uma das coisas que os organizadores fizeram, e espero que não repitam isso da próxima vez, é que eles tinham, eu não sei como foi bem isso, todas as apresentações em português de manhã e as de espanhol à tarde. Então, em outras palavras, era organizado por idioma e não por ideias. E eu acredito que isso foi um erro enorme. Se você tentar reunir 2 grupos, ou 3 grupos que seja, organizando por um idioma, não é o caminho certo. Então, da próxima vez, eu acredito, melhor dizendo, que eles não devam repetir. Mas foi muito interessante a reunião e eu fui honrado de ter sido solicitada de ser o palestrante estrangeiro. Então, eu falei sobre o que os grupos tinham conquistado e eu tentei descrever qual era o meu quadro do trabalho em Portugal e Espanha. E, Geraldo, como vocês devem fazer no seu PhD na Universidade de Georgia, eu estava no seu comitê e eu fui responsável por auxiliá-lo. Eu não vou pegar todos os créditos, mas esse cara é fantástico. Vocês conhecem ele, né? Ele é fantástico. Então, ele falou sobre conquistas e perspectivas. Esses foram os 2 lados da palestra dele. E o Salvador Linares, que também é um pesquisador muito forte para a Espanha, ele fez a sua palestra falando em termos de agendas. Então, são formas diferentes de apresentar o fazer, a revisão. Então, eu tenho um pensamento a adicionar ao final. Mas primeiro vamos falar sobre o trabalho de João, não é Geraldo, gente, desculpa, é João Pedro. Eu espero que vocês já tenham lido, porque é uma coisa muito interessante. Então, esse foi o diagrama dele transvertido para o inglês. Então, realmente foi muito instigador e provocador a maneira como ele identificou a educação da matemática em Portugal como
tendo 3 de diferentes complementos e utilizou, vocês não podem enxergar, ele usou esse diagrama, falando primeiro que em Portugal a educação matemática começou como campo de prática social, foi o seu início, e depois se tornou um campo de treinamento e finalmente nos últimos anos estava se tornando um campo de pesquisa e foi nesta ordem que as coisas se desenvolveram, na ordem que acabamos de falar. Então, primeiro havia o ensino e aprendizado da matemática, depois nós tínhamos o treinamento inicial, o treinamento contínuo, e daí, finalmente, a pesquisa que ele sendo europeu, ele usou a palavra didática como europeu. Nós não usamos isso nos Estados Unidos. Ninguém sabe. Bom, as pessoas sabem o que é didática, mas tem uma questão muito negativa envolvida, então não utilizamos. Então, por isso que nós usamos educação. A didática tem um significado ruim nos Estados Unidos. Pedagogia também. Educação tem um ranking mais alto em termos de significado. Então, o João, falando sobre a educação da matemática no campo da prática social, ele fala sobre o que está ocorrendo, ou que ocorreu no seu país, onde eles estão agora, eles têm esses coaches, que são os explicadores, que estão auxiliando os estudantes com as suas lições de matemática. Ele falou também como os livros, textos causaram influência, mas ele também falou sobre a sua associação dos professores de matemática em Portugal, e eu tive a oportunidade também de falar com esse grupo. Eles tinham uma reunião antes dessa reunião do grupo de pesquisa em Badajoz, então isso foi através da fronteira, e eu tive a oportunidade de conversar com eles também, e foi fantástico, porque era um grupo muito legal. Então, de qualquer forma, desenvolveu num campo de treinamento que ele fala que agora que o treinamento do professores de matemática em Portugal é reconhecido como uma missão de mais alta educação. Não era verdadeiro antes, mas agora é verdadeiro. E daí ele falou sobre, esse foi a maior preocupação que ele tinha, a educação da matemática como um campo de pesquisa, e ele falou sobre 4 grupos de pesquisa que estão engajados num total de 13 projetos nos últimos 10 anos, e ao fazer a sua pesquisa para este trabalho, ele utilizou a publicação Quadrante, que acho que todos vocês já conhecem e leem, certo? Mas ele também identificou outros livros e artigos publicados pelos pesquisadores de Portugal. Aqui temos o resultado dos seus achados, e ele falou, isso é uma visão muito pessoal, mas ele achou que a maioria das pesquisas feitas em Portugal, e isso se encaixa com o comentário feito aqui sobre a negligência possível dos estudantes em Portugal, que talvez, imagino, aqui se repita também, a maioria dos pesquisadores hoje estão focando a sua atenção nos professores. Esses eram os mais interessantes artigos, os mais novos e os mais originais, como ele falou, e o maior número também. Especialmente, muitos dos estudos portugueses falam de a experiência dos professores e seu conhecimento didático. Então, existe bastante intenção em Portugal novamente, e repito, deve ser o mesmo aqui, com ICT, informação, tecnologia de informação e comunicação. ICT, atenção à reforma curricular, e também uma atenção à exposição do professor em Portugal. Eu acredito, como na maioria dos países, os professores passam muito tempo falando. Então, quando você entra na sala de aula, você está realmente parado e olhando o que o professor tem a falar. E também existe uma certa quantidade de atenção dada aos problemas que professores novatos têm quando entram numa sala de aula. E toda essa pergunta de como você combina a sua experiência como professor com o seu conhecimento matemático, ele viu isso como um problema a ser estudado e também merece uma pesquisa. Então, alguns estudos também que focaram nos estudantes no seu aprendizado, menos que o outro. E ele classificou-os. Primeiro, aqueles que falavam de várias teorias, como cognitiva, sociocultural, teorias antropológicas. Deviam a estudos de aprendizados e olhar o aprendizado com relação a tópicos matemáticos específicos. Acho que é verdadeiro em qualquer lugar. Ou todo lugar que tenha pesquisadores matemáticos, existem pessoas olhando os tópicos específicos. E também
Em Portugal existem pessoas olhando a instrução inovadora e os seus efeitos. Então, ele tentou fazer um balancete dos pontos fortes e problemas e perspectivas dessa pesquisa. Em primeiro lugar, ele viu vários pontos fortes de que eles eram uma pequena comunidade e acredito que todos se conheçam, então, e fazem muitos trabalhos juntos, então é pequeno e tem muito poder pelo fato de ser pequeno, então eles dão muita atenção a currículos inovadores, aos seus estudos, e parece, para mim, como um olho externo, que é educadores de matemática na Portugal, tiveram muita influência no currículo nacional e tendo capacidade de fazer alterações. Então, eles tinham um escritório, eles tinham uma posição política e eles tinham posição de fazer política, mudar e alterar. E isso não ocorre no meu país, por exemplo. E eles deram prioridade a tópicos relevantes e eles também desenvolveram teorias e métodos que fossem adequados. Ele falou, bom, quando perguntado para identificar os problemas, essa é a resposta dele. Haviam dois tipos de problemas externos que o campo tinha em Portugal. Ele tem uma retroalimentação de volta ao básico. Toda vez que você tem aquela contraforça, então toda vez que você empurra, tem a contra-reação, a contraforça. Então, eles tiveram o método de volta ao básico. Então, uma metáfora aqui. Então, eu achei que os seus problemas internos eram bem interessantes, porque ele falou sobre o quão frágil as organizações não representativas eram em relação à educação matemática em Portugal. E, na verdade, eu realmente não sei exatamente o que ele tentava explicar com isso. E eu não tive tempo tão de pressioná-lo para ele me explicar melhor. E ele identificou 4 tipos de perspectivas que eram importantes para os pesquisadores portugueses ponderarem. Eles tinham que levar em conta como sustentar a renovação do seu campo. Eles tinham que estar abertos a mais críticas e visibilidades. Não visível o suficiente, não havia visibilidade suficiente e eles não estavam engajados em muita crítica também. E precisavam de uma internacionalização maior. Então, era uma questão de visibilidade. Eles também precisavam de uma melhor organização. Embora houvessem 2 de pesquisadores, eles achavam que tinha que ser melhor. Então, esta é o balancete, digamos, do João para como está a situação em Portugal. Agora, voltando ao trabalho do Salvador, na Espanha, e acho que vocês devam ler, porque é uma análise bastante diferente da situação que ocorre lá na Espanha. Salvador, digamos, ele fez uma pesquisa menos pessoal e que incluía mais coisas. Então, ele pegou todas as citações que ele pudesse achar do ano 2000 até abril de 2008, quando ele escreveu o seu trabalho. Acho que ele escreveu em maio, digamos assim. Ele pegou de 3 fontes, o JCR, que é o Journal Citation Reports, em Ciência Social, do ISY, Web of Knowledge. Então, essa é uma dessas webs e organizações de web que tentam resumir todas as pesquisas de dados campus. Então, ele pegou todos os artigos da ciência social, da educação matemática que ocorria na Espanha. E ele também olhou o ERIH, nós estamos falando European Reference Index for Humanities, então é um índice europeu. E daí ele também usou CONACYT, que é o National Council of Science and Technology no México, porque eles também têm muitas literaturas escritas em espanhol, então o Conselho de Ciência e Tecnologia. Isto posto, ele descobriu que naquele dado período de quase 8 anos, ou mais, desculpa, 135 artigos por pesquisadores espanhóis foram feitos. Apenas 4 destes, e essa era uma das questões, só 4 desses artigos escritos por espanhóis apareceram na publicação nos relatórios de ciência social. Então, parece que os espanhóis não estão sendo citados também. 88 destes eram da European Reference Index e os níveis tinham a ver que certas publicações, qual o nível de prestígio que tinha aquele jornal, aquela publicação, desculpa, A, B e C, e quantos aqui tem o número, e quantos eram, digamos, dessa citação mexicana, que é o National Council of Science and Technology. Então, isso foi o que ele escreveu. Então, ele
categorizou estes e eles dividiu em 4 agendas. Então, eles classificou esses artigos em 4 tipos. 31 dos artigos ele falou na linha da categoria de análise didática e organização do conteúdo matemático. Então, 31 artigos eram realmente focados na matemática. 23 deles são focados ou no professor, no estudante, ou professor como educador, ou treinador, ou explicador. Isso seria, então, o desenvolvimento a preparação dos educadores, dos professores. 23 artigos ali. E 48 dos artigos foram por parte da Espanha, seria a construção do conhecimento e processos matemáticos, e 27 com essas questões de interação, contexto e a prática do professor. Não tanto quanto a prática do professor, mas diferente da situação colocada pelo português. E o que se diz, o que Linhares comentou na sua análise? Bom, seria uma presença muito modesta dos pesquisadores espanhóis na listagem da ciência social JCR. Isso é um problema para os espanhóis, para os pesquisadores. E eu listei 4 jornais, com a maioria dos artigos das publicações vieram de estudos educacionais da matemática, e uma é bem conhecida em países de língua espanhola. Então, são publicações feitas em espanhol. E ele também fala sobre as diferentes abordagens que os espanhóis estão fazendo e as diferentes agendas que eles têm. E ele também identifica um problema que ele chama de transferência do entendimento. Significa produzir para uma comunidade maior, ela não é conhecida, digamos, além das pessoas que falam e escrevem em inglês. Você não tem muito conhecimento de primeira mão com relação ao que os pesquisadores espanhóis estão fazendo, e isso é um problema para eles. Aqui nós temos uma pergunta para discussão agora. Depois de vocês terem visto essa pesquisa, eu espero que vocês tenham lido as publicações. Quais são as similaridades, diferenças que você vê entre as publicações de Ponte e Linhares e a pesquisa que está sendo, digamos, na Espanha e em Portugal, e as pesquisas sendo feitas no Brasil? Qual é a sua reação quando eu conto o que acontece em Portugal e na Espanha? Como é que ela é diferente? Aqui no Brasil, a que ponto ela é diferente? Eu gostaria que vocês discutissem. Agora, ouçamos o que vocês têm a dizer. As diferenças, similaridades, não interessa o que for, qualquer ponto, por favor, o trabalho feito aqui e o que vocês ouviram sobre Portugal e Espanha. Na realidade, eu acho que a primeira similaridade que salta bem forte aos olhos é a pouca publicação em revistas de primeira linha em língua inglesa em Portugal, Espanha e no Brasil. Eu acho até que nós podemos ter um número um pouco maior, não sei, é sentimento. Mas o número de pesquisadores em Portugal, Espanha e Brasil, gente, é uma diferença enorme, porque nós temos, o nosso país tem milhares de habitantes. Portugal e Espanha é um tiquinho. Então, primeira coisa. Segunda coisa. Então, o que acontece é que eles têm algumas referências realmente inseridas na comunidade internacional e reconhecidas, tais como João Pedro da Ponte em Portugal, o Luiz Rico, a Carmen Bataneiro, e nós temos o professor Ubiratã Ambrósio. Quer dizer que eu acho, mas em relação ao número de habitantes que nós temos, eu acho que eles têm mais. Segunda coisa,
Aí, gente, não tem jeito, né? Eu sou mais velha, eu vou sempre contando a história. Quando nós fomos propor a organização do Congresso Internacional de Educação Matemática, os donos que mandam aí na educação matemática internacional nos davam apoio. Mas o chefe grande, que era da matemática, entendeu que nós não tínhamos opinião pública formada, nós não tínhamos pesquisadores publicando em número suficiente, de modo que nós pudéssemos organizar um congresso deste nível, desse tamanho, dessa natureza. Então, eu, na época, era presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, eu solicitei aos nossos diretores regionais, cada um me encaminhe, por favor, a relação das publicações dos seus estados, dos pesquisadores dos seus estados em revistas. Nós temos aqui uma classificação, quali A, quali B, quali C, mesmo que fosse regional, alguma coisa mais simples. Absolutamente nós não temos isso, ou seja, nós não temos ranking. Nunca pude responder essa questão ao professor Paulo Cordaro, nem ao professor Márcio Soares. Temos, sim, pessoas importantes no mundo da educação matemática no Brasil, mas elas são pontuais e a Sociedade Brasileira de Matemática é muito pouco organizada no que se refere à pesquisa. Também eu organizei o primeiro encontro nacional, o primeiro seminário internacional de pesquisa em educação matemática, tentando escoar essa produção que a gente sabia que existia, mas a gente não sabe qual é, a nível internacional. Então, me inspirei nos grupos do ICME, criei lá os grupos inspirados e convidamos algumas pessoas. Aí foi uma briga muito grande, porque, primeiro, as pessoas não distinguem, e é por isso que eu volto sempre à mesma questão, o que é pesquisa e o que é experiência. Encaminhavam experiência como se fosse pesquisa. Aquilo não ia ser de jeito nenhum aprovado num congresso internacional. E, na segunda edição desse evento, aí já foi quem quis, e já virou uma coisa enorme, significa que a pesquisa em educação matemática no Brasil só existe organizado em nível dos programas de pós-graduação. Se nós não tivéssemos a CAPES com uma avaliação, com uma vara, um chicote muito forte, que dá nota e só vale quem tem nota alta. Aí talvez nós tivéssemos menos ainda. Contudo, embora eu tenha participado como representante da área de educação matemática desde o primeiro comitê da área de educação matemática, até hoje nós não temos um ranking para poder responder essa questão. E isso se faz necessário. E existe uma pessoa no país que organizou isso em relação às dissertações de mestrado e tese, que é o professor Dario Fiorentini. Mas em relação às pesquisas publicadas, nós nada temos. Bom, talvez porque a gente conheça um pouco mais, me identifico e vejo mais similaridades com Portugal do que a Espanha, mas também coloco como uma questão mais pessoal, que eu conheço pouco a comunidade, os pesquisadores e a sociedade espanhola. Mas eu acho que dos aspectos principais que eu vejo em relação à diferença com Portugal, é que acho eu que tem aqueles 3 campos de formação e campo de pesquisa. Eu não sei se a Constituição da educação brasileira como área passou por esse mesmo processo, né? Os pesquisadores de história podem ajudar, mas o fato talvez se constituiu dessa forma, mas o fato é que a gente vive um momento hoje em que há, o que já foi falado ali, o campo acadêmico dos pesquisadores, que é muito distante, pouco interage, e dos professores, da massa dos professores, dos profissionais que atuam na educação. E me parece, pelo pouco que eu conheço, que Portugal já deu um passo
nessa direção, de avançar muito mais com a APM, com os encontros e tal. Se a gente pegar na página 20 lá, do Ponte, tem as perspectivas, né? O que precisaria... E eu acho que são muito similares aos do Brasil. Mas, no item renovação, eu acho que há uma primeira diferença, que eu fico perguntando assim, será que precisamos de renovação? Porque a gente teve, num curto período de menos de uma década, uma proliferação de programas de educação matemática que passaram de 8 para 10. E, então, de uma certa forma, nós, de 2 para uns 8. De uma certa forma, a gente está tendo formas de criar programas para formar os pesquisadores. Acontece que muitos desses pesquisadores passam por esses programas numa postura muito mais curricular para as suas práticas e atividades profissionais do que para se tornarem pesquisadores de fato. Então, eu fiquei assim, na renovação, não sei o que acontece no fenômeno brasileiro, não diria que faltaria renovar, formar novos pesquisadores, mas talvez quais são os pesquisadores que a gente está formando. No internacionalização, eu acho que a Tânia falou bastante, é isso mesmo. Valorização da revista e dos encontros científicos, eu acho que da revista é a mesma coisa, mas encontros científicos, professor, até tem uma coisa das agências de fomento, que a gente tem uma super carga de eventos da área, que se proliferam a cada ano, sim. Mas, de novo, qual a qualidade das pesquisas que são apresentadas nesses eventos? De nível local, regional ou nacional e até internacional. E a melhor organização, bom, nem se fala, e se Portugal sofre um pouco com esse problema do tamanho que é, vocês imaginem o Brasil. E estava falado lá também. E a Tânia me passou aqui uma cola, que é uma coisa, que que nós temos essa prática de apresentar trabalhos em congressos. Sim, que a comunidade de pesquisadores, principalmente, tem uma prática muito mais intensa de apresentação de trabalhos em congresso, de comunicação em eventos, do que de publicações em periódicos científicos. Elas falaram tudo, mas eu acho que... Não, eu queria falar um pouquinho, enquanto alguém que militou numa regional da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e vi ao longo daquelas, sei lá, 2 décadas aí que a gente está nessa luta, uma procura muito maior do professor da sala de aula, dos professores que atuam no ensino superior. Bem ou mal, nós estamos percebendo isso chegar ao universo dos encontros da SBEM, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Eu não posso aprofundar muito, mas acho que a gente está falando aqui de política educacional para pesquisa, né? Então, se a gente está falando de dificuldades na questão da pesquisa em educação matemática, a gente não pode esquecer porque nós temos dificuldade na pós-graduação no Brasil, mestrado e doutorado. É muito difícil, a política educacional no Brasil ainda não tem substância para produzir um diferencial como a pós-graduação e o ensino superior na Europa. A gente está falando aqui de Portugal e Espanha. A professora Tânia falou, né? Nosso ícone é o Biratã D'Ambrosio. Dentro de um Brasil desse tamanho, que tem analfabetismo, dificuldades de toda a natureza. Nós temos uma pessoa importante na educação matemática, assim, um expoente internacional. Enquanto Portugal desse tamaninho tem 2, tem sociedade de matemática, etc. Então, nós estamos falando aqui, a gente não pode esquecer, da política educacional, que já é muito difícil na graduação, na pós-graduação, então, é uma coisa muito complicada, e, em particular, na educação matemática, é o que a gente está vendo. Nós temos... Para a política pública de ensino da matemática, nós temos Olimpíada de Matemática. Não tem base em pesquisa, não resolve o nosso problema. Quer dizer, o que é isso, né? Então, é o que como nós respondemos aos nossos problemas? É com pesquisa? Não. Então, a questão da educação, ela é um passo mais à frente. A gente, vamos resolver a nossa parte, mas o buraco é bem mais embaixo.
Eu só queria complementar em relação a essa prática que o professor procura mais congressos, encontros, do que escreve periódicos. Ele geralmente, ele procura... mas o pesquisador, geralmente, em congresso, ele procura também mais formação. Eu acho que a formação que ele está procurando em congresso e em seminários, para depois poder escrever alguma coisa. Acho que a formação ainda não é adequada. Bom, eu vou falar um pouco de um outro dado, vou dar um depoimento como alguém que faz parte de uma organização, de uma revista que não está atrelada a uma universidade. E aí eu vejo assim, eu faço parte da diretoria do Boletim GPEM, e uma das nossas grandes dificuldades, como a gente não está atrelada a nenhuma universidade, é manter essa revista. Então, por exemplo, quando a gente começou a pensar nessa revista como uma revista para entrar no meio científico, todos os passos que nós tivemos foi por tentativa e erro. Então, o primeiro caminho foi de buscar, foi uma sugestão pessoal minha, de transformar uma revista que tinha uma cara mais informal numa coisa mais bonita. E o mais bonito, para nossa surpresa, se enquadrava em aspectos científicos, como, por exemplo, numa página apareceu o nome do artigo, na outra apareceu o nome do autor e tal. E, a partir daí, a gente começou a querer indexar essa revista. E aí, para indexar essa revista, ou para manter com qualis A, B, C ou D, o nível de exigência que nos é feito é muito alto. E, por outro lado, não tem uma política de incentivo para isso. Então, só para vocês terem uma ideia, um dos critérios era que nós tivéssemos mais de 500 publicações. Ora, se nós temos nem 300 sócios pagantes, para que vamos ter mais do que 500 publicações? Então, todos os critérios que são colocados, de alguma forma, quando você quer manter uma publicação, elas são muito difíceis. Então, por um lado, eu vejo assim, por um lado tem poucas pesquisas publicadas, e aí eu não sei qual é o motivo. Por outro lado, a gente tem pouco lugar para publicar, e no meio disso tudo, uma dificuldade muito grande, ou uma falta de incentivo para gerar esses lugares de publicação. Eu não sei como que são as revistas que estão atreladas a alguma instituição, mas, particularmente, a gente não quer ter nenhum vínculo, ou pode não ter vínculo, é muito complicado. E a gente poderia ter. Então, todos os esforços que são feitos, quer dizer assim, hoje nós temos uma publicação semestral, ela tem, nos últimos 6, 7 anos, ela tem sido bastante regular, a gente não tem atrasado as nossas publicações. Só para vocês terem uma ideia, o boletim do primeiro semestre do ano que vem já está sendo avaliado, já está pronto. Então, quem quiser publicar é só para o segundo semestre do ano que vem. Nós temos uma lista de consultores, tem tudo bonito, mas sempre esbarramos na questão financeira. E, por outro lado, esbarramos também no nível de exigência que nos colocam para olhar essa questão de publicação, para estar no qualis, enfim, todas essas coisas. Em relação ao Boletim GPEM, é interessante a gente comentar que esses 33 anos de existência do Boletim GPEM é a revista mais antiga em educação matemática, que ainda continua circulando, né? Ela cresceu com a própria concepção do que é educação matemática ao longo desses anos. E essa dificuldade que ela pegou das gestões últimas, a gente que veio lá de trás, pegou lá atrás e com muito mais dificuldade, e tendo que, primeiro, lutar com o financiamento, lutar contra as pressões de outras áreas, aquela guerra do primeiro dia que nós comentamos, e sobreviver. Eu gostaria de completar o seguinte: revistas de pesquisa nacionais. Nós temos classificação na CAPES, nacional ABC.
Ela é nacional A, se os artigos são arbitrados, se ela tem circulação nacional e se o comitê editorial é representativo por pessoas que tenham efetivamente pesquisas, produção na área. Nós temos, primeiro, Bolema, porque o GPEM veio depois, no Qualis. Bolema, Zetetiquê, Educação, Matemática, Pesquisa, GPEM, são 4, ali tem mais que 4, gente, de pesquisa? Quem lembra? Bom, nós temos 4 em português. Educação, Matemática, Pesquisa, eu pus em dia. A da Revista Brasileira de Educação Matemática, eu pus em dia quando eu era presidente, porque é sempre tudo atrasado. ZTTQ continua atrasado, da Unicamp. Vocês estão em dia. EGPEM já... Bom, são 4. Mas a minha questão não é essa. E talvez isso seja porque eu nasci dentro da matemática. Se eu sou boa, eu tenho que ser boa comparada com o mundo. Eu não tenho que ser boa comparada com o Brasil. Então, eu não posso pensar que eu tenho 4 revistas internacionais. Nós fizemos uma lista indutora das principais revistas internacionais. As principais revistas internacionais são de língua inglesa. Poucos de nós dominamos esta língua de modo que possamos escrever devidamente. Então, temos poucas inserções. O nosso programa assinou todas essas revistas que eu fiz de lista indutora para CAPES. A mesma lista que eu fiz para lá, eu entreguei para o reitor daqui, e elas foram compradas e estão aí, assinadas, estão aí na biblioteca. Então, nós não temos inserção mesmo. Okay, let me just... Eu gostaria de dizer-lhes 2 coisas que eu pensei em relação ao que vocês estão falando, como uma resposta, digamos assim. Eu entendo que nós vamos voltar ao problema de tentar obter idioma português, espanhol, como em termos de publicações dentro dessas listas internacionais, porque isso é uma questão séria, é assim que nós estabelecemos se uma publicação é reconhecida ou não. Mas eu deveria dizer que mesmo as publicações em inglês também tem um problema em continuar se mantendo nessas listas. E uma das listas que eu mostrei, que tinha a ABCD, o Journal for Research in Mathematics Education, que é uma das melhores e de maior prestígio, mais bem estabelecido no mundo, é uma publicação B, listada como B. As pessoas que tomaram a decisão decidiram que a qualidade não era tão alta. Então, como editor, o ex-editor, eu fico ofendido com isso, me afeta. Não é um problema, não é apenas de português ou espanhol, é um problema de educação matemática se tornando um campo reconhecido, e nós sofremos desse problema também. Então, isso é um problema. E daí, quais são os comentários com relação a Portugal? Eu me lembro, há 25 anos, ou até mais de 25, digamos, portugueses, a representante português para a Comissão Internacional de Ensino Matemático estava morto. E o jovem português estava muito infeliz porque eles não tinham nenhuma representatividade, eles não eram internacionalmente vistos. Agora, olhe o quão bem eles estão representados internacionalmente. Os jovens se levantaram e se tornaram conhecidos, certo? Então, Ruby é um grande pessoa agora, mas tem toda uma outra geração que está vindo a caminho, e vocês podem ser aqueles que vão ser reconhecidos internacionalmente, eu tenho certeza que vocês vão. Então, eu gostaria de dar-lhes as minhas respostas, mas antes disso, vamos fazer um intervalinho de 20 minutos, tá bom? Em primeiro lugar, a similaridade, tantos o Linares e Pontes deram sua atenção a artigos publicados só. Eles, por exemplo, não olharam com as citações, outros tipos de citações. Eles utilizaram abordagens diferentes. Linar está usando o impacto e a citação de indexes versus Ponte utilizando o quadrante mais outros indicadores que ele utilizou. Mas ambos, os dois,
exigiram que o artigo tivesse sido revisado e editado para publicação, que é um padrão normalmente exigido no nosso campo. Tradicionalmente, a gente pede uma revisão de um colega, pessoas revendo os artigos, que entendem o que está sendo escrito e que deve ser informado. Nós precisamos de uma editora cuidadosos, críticas, revisão. Se não tivermos esse tipo de coisa ocorrendo, tem que ter um feedback dos leitores, então a qualidade fica ruim se você não fizer tal. Então, ambos os autores deram atenção às suas publicações no meio acadêmico, e o motivo de termos essas publicações científicas no nosso campo é para dispersar ou espalhar e validar os resultados da pesquisa. Nós já falamos sobre critério para pesquisa de qualidade. 2 desses já vimos antes. Os artigos escritos por esse aqui de 93 por Nielsen Blomjong, a publicação da Dinamarca, que outros artigos, Frank Lester tem um artigo dele e Diana, que nós já mencionamos, que foi feito em 98, na revista de 98, e a Ana e eu editamos. O que publicamos, desculpe, talvez um deles que vocês não conheçam e talvez queiram olhar, está na web. Existe esse projeto espanhol que é iMath Project, e aqui está o endereço. Em 2007, mês de setembro, mais de um ano, houve uma reunião ocorrida na Universidade de Valência para falar sobre internacionalmente para potenciar uma investigação de qualidade. Se vocês não estiverem familiarizados, eu tive sorte de ser convidado, estive lá, eu apresentei um único trabalho em inglês, mas na verdade foi realmente uma reunião muito boa, produtiva, e eu gostei muito. Então isso é algo que vocês devem consultar se não estiverem familiarizados. Bom, todo mundo argumenta para revisão por colegas e também passar pelo escrutínio dos editores. Então, é aqui alguma deles falaram. O Linares, eu já mencionei o fato de que republicações que falam sobre educação matemática não recebem muita atenção por desses painéis de pessoas peritas, não apenas por artigos publicados em espanhol e português. É uma preocupação para todos nós que não recebemos essa atenção. Então, a pergunta levantada, será que os índices refletem a qualidade no nosso campo? E ele fez uma pesquisa grande, diversificada, mas tem uma grande questão de prestar atenção nos indexes e quão bons são, e temos que desafiá-los. E o ICMI, como um grupo, o Comitê Executivo, está fazendo esse tipo de desafio. O João, como já disse, ele fez uma visão pessoal. É razoável considerar que a sua pesquisa é grande, porque a comunidade é tão pequena, todos se conhecem tão bem, então não acho que ele tenha perdido muita coisa. Mas acredito que é bom fazer a pergunta, será que um trabalho significativo foi perdido nessa pesquisa? Então, o não considerado, João e seus colegas fizeram um trabalho antes de 2000, e esse, em Portugal, foi bastante, com muitas coisas, muitos detalhes, e gostaria que você também desse uma olhada. Então, João fala sobre as atividades e Linhares fala sobre as agendas. Então, o João considerou campos de prática de educação da matemática em Portugal, estava muito mais interessado no contexto, sendo que Salvador falava mais sobre agendas e deu menos atenção ao milieu da pesquisa espanhol que foi feita. João falou sobre a história e os estados do campo acadêmico em Portugal, ele olhou a comunidade de pesquisa, as reuniões, os grupos, e isto é algo que o Salvador não considerou, não deu atenção. A sua atenção total foi focada na pesquisa baseada nesses indexes. Não é uma crítica a ele, mas o objetivo dele era diferente, mas há uma diferença entre as duas pesquisas. Uma voltada para o contexto e a outra não.
Muito bem. Quais são as tendências nacionais e internacionais? Bem, na Espanha, nós estamos vendo alguns argumentos que de Linhares, por lado de Linhares, o desenvolvimento da comunidade de pesquisa nas universidades e a fundação da Sociedade Espanhola para a Pesquisa na Educação Matemática. E ele menciona isso. Ele deu algum indicativo que os pesquisadores espanhóis parece que contribuíram com o Plano Nacional de Investigação Científica e seu desenvolvimento e inovação tecnológica, mas não ficou claro para mim como a educação matemática foi abraçada como um campo de pesquisa na Espanha. Isso para mim ficou uma pergunta aberta. Não encontrei respostas para isso. Aqui é interessante comparar a posição teórica e o entendimento teórico das pessoas. Não é exatamente o que a gente se espera. Na Espanha, parece que a teoria antropológica da didática, semiótica, fenomenologia, análise do discurso, transposição didática e Van Riel e do conhecimento do conteúdo pedagógico. Eu acharia que isso era Portugal também, mas certamente alguns desses são. Brasil também podemos mencionar. De qualquer forma, em Portugal, aparece, bom, nunca vi isso em Brasil, parece que a semiótica de Peirce, eu não sei se é a mesma coisa no Brasil, uma situação, uma cognição situada, talvez. Sim? Uma cognição situada, contrato didáticos, uma cognição. E também, nós estamos falando PCK também, mas ele fala que os pesquisadores portugueses estão usando um entendimento ligeiramente diferente. Linhares não menciona as tendências internacionais ou os resultados internacionais mas João falou sobre PISA, porque os resultados de Portugal não foram assim tão bons. As tendências nacionais em Portugal não tinha nenhuma da Espanha. E Ponte falou sobre currículo inovativo, questões sociais recebendo prioridade, e isso já mencionei também o fato de que os pesquisadores em Portugal tiveram oportunidades para ter posicionamento na política educacional no Ministério, em todas as esferas governamentais e também em escritórios, puderam então influenciar a política. E eu não acredito que nenhum outro país se igualou a isso. Eu não tenho visto isso em nenhum outro lugar, essa interferência nas políticas. E também oposição levantada com o movimento de volta ao básico. E também falou-se de forma diversa. Ambos utilizam o que pode ser chamado locais comuns. O que eu quero dizer locais comuns? Joseph Schwab, que foi um matemático norte-americano, que era um educador de ciência, que morreu em 1998, ele menciona que o currículo escolar emerge de 4 elementos e sua interação. Eles falam de 4 locais comuns. Então, o objeto, o que aprende o professor e o meio. E o milieu. Então, se você pegar um desses triângulos instrucionais, isso é exatamente o que você tem. Você tem o professor, a matéria, a matemática, os estudantes, diversos estudantes e os contextos. Então, é uma outra maneira de apresentar isto. Os 2 pesquisadores, eu acredito, os 2 artigos, na verdade, deram atenção aos locais comuns. João falava sobre o professor versus o aprendiz como as categorias principais. Quando você fala sobre a pesquisa, ele falava também do objeto no aprendizado e também o milieu como campo como prática social. Linhares agrupou seus estudos como locais comuns, que ele chamava de local de referência. Então, é muito similar à maneira como eles cuidaram disso. Então, que atenção que eles deram ao preparo do professor, seu desenvolvimento e sua prática. Então, no vértice do triângulo de instrução na Espanha, dada atenção ao vértice do estudante, mas também do professor. Em Portugal, grande parte da atenção foi dada ao professor. Isso é verdadeiro em outros países também. Alguns conhecem o Congresso de Educação Matemática que ocorreu em Copenhague. Lembra que Anna Svart apresentou
um relatório do comitê nesse congresso que mais tarde foi publicado, e eles conduziram uma pesquisa do que as pessoas estavam buscando. E o centrado do professor, digamos, 2/3 das respostas das pesquisas foi dada a isso. Então, a atenção a professor é comum não apenas em Portugal, e até certo ponto ocorre na Espanha, e certamente no Brasil, e certamente nos Estados Unidos, mas está comum em todos os lugares, acredito eu. Uma das coisas interessantes, na minha opinião, foi poder comparar a forma como João fez o seu diagrama para falar sobre as diferentes formas de pensar sobre a educação matemática com o meu yin e yang. Então, é um quadro, uma foto, um desenho que eu apresentei nos 100 anos do ICMA. Eu teve uma reunião em Roma do centenário do ICMA, onde eu coloquei a matemática, a educação da matemática junto no yin e yang. A matemática, como sabemos, como uma disciplina e uma profissão. A educação da matemática é ligeiramente diferente, é um campo de estudo que gostaríamos que virasse uma matéria, um campo de prática que gostaríamos que virasse uma profissão, e ambos, a matemática e a educação da matemática, por isso que coloquei assim como yin e yang, é que eles estão unidos pelo ensino. E você tem que ler o meu trabalho para entender isso, mas eu tenho esse campo de estudo, vejo campos de prática, essa dicotomia na minha. O João tem 3 pontos. É lógico que eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? Essas orientações que são tripartites. Eu falei, essa maneira de fazer esse triângulo de instrução, um vértice é o da instrução, e digamos, se você assim considerar para a preparação, desenvolvimento do professor, você vê que ela capta o que o João está falando, essa representação. Você tem o contexto para o desenvolvimento dos professores e também engajados na instrução, onde o conteúdo se torna instrução. Sem dúvida, isso estava claro para vocês ontem. E vocês veem como é que eu ligo o que o João diz com o que eu falo. E as pesquisas podem levar ou o triângulo como objeto, ou pode se focar em qualquer vértice, pode examinar qualquer dos links, qualquer dos elos entre os vértices. Então, esse é um exercício que eu quero que vocês vejam. Como é que vocês usariam essas categorias que o João e o Salvador fizeram para colocar essas duas figuras? Agora quero que vocês entendam sobre o impacto na nossa pesquisa. Isso é super importante, é um ponto super importante, e são focados por eles. João falou sobre o que se pergunta com relação ao conhecimento, efeitos e a utilidade e o que você adquire. Então, ele argumenta que as pesquisas em Portugal estão tendo um impacto. Agora, Linhares, ele não tem tanta certeza assim. A pergunta é, o que se quer dizer com impacto? Essa pergunta é, se existe um novo objeto que é criado, a que ponto a pesquisa está melhorando dentro da escola. Ele também falou sobre a transferência de conhecimento. Digamos, o impacto aqui é colocado de outra maneira. E agora, em Monterrey, no ICM 11, que vocês sabem que não faz tanto tempo assim, talvez vocês ouviram falar desse relatório, que é o Survey Team 3, quer dizer, o grupo 3 de pesquisa. E foi bom, legal, porque compartilharam comigo alguns slides. Então, se vocês viram essa apresentação, aqui nós temos alguns slides novamente. Havia um grupo, eu não vou passar todos os nomes, mas a pesquisa foi tentar se observar o impacto das descobertas, das pesquisas na educação da matemática e na aprendizagem da matemática.
Ok. A pergunta que foi feita: qual é o impacto das descobertas da pesquisa e quando a pesquisa resulta impacto? O impacto que nós estamos falando sobre as classes experimentais, porque muitas pesquisas são descobertas, se referem apenas a classes especiais, onde coisas especiais estejam acontecendo. Agora, quanto ao impacto em uma sala normal, uma classe normal, que é uma coisa muito mais difícil e menos entendida essa pergunta. E eles colocaram essa pergunta. Eles fizeram a seguinte pergunta de outra maneira: o impacto, como eles disseram, não está tendo influência em alguns estudantes, estão tendo influência em certos estudantes em um tipo de classe. Eles não procuraram apenas poucos estudantes, nem classes especiais, digamos, um número maior de estudantes, um número significativo, o que eles chamam de classes normais. Aí eles fizeram essa interessante abordagem. Veja os resultados das pesquisas. Eles nos ofereceram algumas passagens, uns links, onde os resultados da pesquisa poderiam percorrer para os estudantes, ou através do currículo oficial, do livro-texto, ou através do currículo presente dos professores, ou de cálculos com softwares. Você vê que há muitas possibilidades. Eles fizeram esse desenho, não eu, mas lhes dá uma sugestão muito boa. Nós tentamos pensar sempre que pesquisa uma ligação tubular direta com o aluno, e não é bem assim, é mais complicado. E essa figura mostra isso, que é complicado. Eles deram exemplos também num relatório em Monterey. Eles mencionaram Brousseau e o que eles disseram, o que Brousseau disse da falta de impacto, como os tomadores de decisão franceses recusaram a aceitar o algoritmo de multiplicação russo, embora já haviam demonstrado vantagens nesses algoritmos. Aqui você tem um caso super interessante das pesquisas que foram feitas, representadas, mostrando que tem vantagens, mas os tomadores de decisão falaram não para ela. Nós podemos achar outros exemplos da mesma coisa. E quanto à Malásia, o exemplo veio de Polya, que seria, então, a solução de problemas de 4 fases. Foi um estudo super intensivo e foi colocado no currículo de 1980, e na Valência, em Valência, na Espanha, nós temos, então, o problema de 4 fases do Polya sendo resolvido em 1992 e também está nos livros. Essas são ideias para vocês. No Chile, nós temos um argumento que foi colocado, eu não conheço isso de primeira mão, mas nós sabemos que as unidades de ensino para o primário influenciam as teorias didáticas quer dizer, tem influência de Chevalier e Brousseau. E nos Estados Unidos, há alguma coisa a ver aqui com relação à documentação para a pesquisa. Nós temos um livro inteiro que tenta ligar a pesquisa que foi feita a vários tópicos quanto aos padrões principais. Ali nós temos um bom exemplo. E também se falou a maneira com que as pesquisas podem passar dos estudantes para os professores. E o relatório diz que os professores estão linkados em uma cadeia e eles precisam ser ajudados, para implantar essas mudanças. Às vezes você tem professores e você precisa de professores consultores. Uns são universitários, outros são professores de escolas. Nós temos que ter um link entre eles, algo os ligando através de uma espécie de diagrama. Nós observamos que o grande problema que se viu é que o conhecimento matemático para ensino, ou digamos, tanto a parte de conteúdo quanto pedagógico, não são suficientes para permitir, em muitos casos, que as pesquisas influenciem os professores. Nós já falamos sobre isso ontem, não?
E também se discutiu que, se quisermos mudanças, os professores têm que entender e concordar com as mudanças. Isso é uma lição tão antiga que nós temos que aprender. E os professores têm que considerar que as mudanças estão feitas e elas não são difíceis de lidar. É outra lição que nós temos que aprender. É um processo muito lento. Por exemplo, nós temos no relatório deles, que vem da Cognitive Guided Instruction, que começou nos Estados Unidos, que também mencionei ontem, começou nas décadas de 80 e agora é que está influenciando a educação. Digamos, é um longo processo, muito lento. Eu falei sobre isso também. Digamos, os professores podem tomar emprestado certas coisas. Bishop falou sobre isso, procedimentos, dados ou construções. E eu disse que em alguns artigos nós vemos que a teoria pode ser mais importante. Há um livro recente que foi publicado por Bishop, e um artigo que eu escrevi também, que ele escreveu e que eu comentei, está nesse livro também. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada. Ele fala, e outras pessoas também, que os professores deveriam ser colaboradores em pesquisas. Agora, nós temos tempo aqui, vamos discutir uns minutinhos. Eu tenho duas perguntas para que vocês coloquem e falem com seu colega. Você pode falar sobre uma ou outra ou por ambas. Eu não vou dar muito tempo quanto a última vez, mas, por favor, eu gostaria que, primeiramente, vocês considerassem suas próprias pesquisas. Façam a si mesma a pergunta: como é que são os discursos na educação matemática no Brasil afetados pela sua pesquisa? Essa é uma pergunta, talvez você queira falar sobre ela, dependendo do que você fez. E a segunda, se você não quiser falar sobre isso, fale sobre essa outra. Quais são os desenvolvimentos recentes na pesquisa quanto à educação matemática no Brasil? Fale algum dos problemas. Já falamos, mas não falamos sobre desenvolvimentos de pesquisas recentes. Então, dou a vocês a opção: falar dos recentes desenvolvimentos aqui no Brasil, ou então falar sobre o que você, ou as pesquisas que você está fazendo, ou que você conhece, como é que elas estão influenciando o discurso da educação matemática no Brasil. Ok? Está claro, gente? Não basicamente pela minha pesquisa, mas eu acho que a pesquisa do nosso grupo, com essa visão de história da educação matemática, dentro de uma visão de história da disciplina, está mudando, e mudou muito o foco. Antes do trabalho, por exemplo, do grupo que a gente atua, era simplesmente achar um documento, relatar, e isso já era fazer história. Hoje não. Com a gente é outra vertente. Sim. Alguém? Vamos passar para a segunda. Segunda pergunta: quais são os desenvolvimentos recentes nas pesquisas na educação matemática no Brasil? Bem, eu não sei, acho que é um pouco retomando a fala da Lucinha, mas é um pouco assim, a questão das pesquisas que a gente vem desenvolvendo, particularmente em relação à história da educação matemática, do ensino da matemática. Como é que políticas, currículos, movimentos internacionais chegaram nas práticas pedagógicas do ensino em tempos passados. Acho que é um campo muito novo, mas ele traz uma contribuição muito mais de futuro do que para entender as práticas de hoje. Muitas vezes associa-se que o estudo do passado é para entender o presente. Acho que a nossa perspectiva não é nesta. É de conhecer mesmo como foram implementadas e quais os avanços e retrocessos, as dificuldades de políticas, de currículos, de livros que já foram usados em tempos passados, para pensar um pouco na perspectiva de novas, para o futuro, de novas políticas, de novas tendências em educação matemática. Eu acho que Lulu não está aqui hoje, mas ela é uma representante à altura para falar um pouco dessa tendência das pesquisas em educação matemática, considerando a questão da inclusão, né, de alunos que não têm os mesmos acessos, né, acessos diferentes ao contexto escolar e ao conhecimento, cegos, surdos, com dificuldades auditivas, motoras, etc. e tal. E eu acho que isso veio
de uma influência muito mais das pesquisas em educação do que educação matemática, mas o fato é que um currículo brasileiro hoje, né, pelo menos levanta essa questão, e nós temos na prática professores que são confrontados, dos diferentes experientes ou novatos, que são confrontados a classes e que incluem crianças com essas necessidades especiais. E acho que há uma tendência na educação matemática de se prestar atenção sobre isso, fazendo grupos de estudo e de discussão em congressos sobre essa linha. Depois, a outra que eu acho é bem voltada, como Pontes falou, em Portugal, na questão da integração de novas tecnologias no ensino. Acho que há uma tendência forte que cresceu e que a gente até chega a falar um pouco, está na moda, né, de se discutir questões sobre a integração de recursos tecnológicos, em particular mídias digitais e computadores e tal. E a outra vai na direção um pouco do que a Célia falou, da dimensão cultural. Eu acho que tem para mim tem uma certa tendência a se retomar os aspectos relacionados à história do ensino no Brasil e, juntamente com as questões da dimensão cultural, dessa diversidade, dos movimentos que já aconteceram, como é que eles refletiram e como é que podem refletir ainda futuramente. Só complementando, na realidade, eu acho que a criação da área de educação matemática como área de conhecimento no Ministério de Educação, dentro da CAPES, isso terminou impulsionando as pesquisas em educação matemática, porque nós temos hoje, como programas de ensino de ciências e matemática, 50 novos programas no país em 6 anos. Isso significa que, certamente, uma nova comunidade se constitui. E, em quase todos esses cursos, aparece como área de concentração ou linha de pesquisa, formação de professores, novas tecnologias, como dizia Ana Paula, e educação matemática, mas também aparece, muitas vezes, porque existe uma linha de recursos no Ministério da Educação, educação à distância, por conta da dimensão continental desse país. E a Célia já colocava, existe a história da matemática escolar e a história da matemática, inclusive porque o grupo de história já se insere no cenário internacional. É um dos grupos que tem maior inserção no cenário internacional. O ensino-aprendizagem e suas inovações é muito geral, mas quando você pensa em sala de aula, por conta do interesse de políticas de governo, isso está sempre presente de alguma maneira. Agora passemos para outra parte para dar os desenvolvimentos recentes nos Estados Unidos. Vocês não pediram isso, eu sei, mas eu conheço bem o assunto, por isso que eu quero falar. E existe... é como o Brasil, os Estados Unidos é muito grande, tem muita coisa acontecendo. É difícil fazer um resumo razoável, mas algumas observações, talvez vocês já conheçam, outros não. Primeiramente, como eu disse, eu gosto de enfatizar, nós estamos abraçando os métodos qualitativos desde os anos 80 e nós deixamos estatística de lado nas nossas pesquisas e nós não comparamos métodos de ensinamento jamais e, na verdade, nós fazemos estudos etnográficos. E nós temos, como no Brasil, em Portugal e Espanha, nós temos práticas muito interessantes e nós temos sempre um interesse na prática de ensino e no discurso das aulas e nós temos as visões e crenças dos professores olhando o significado que as coisas têm para os participantes e, por outro lado, também nós temos nos Estados Unidos, nós temos pouca teoria crítica e pouca ação de pesquisa.
Aqui, tópicos de recentes pesquisas que Silvio e eu identificamos em 94, há algum tempo, mas ainda valem. São áreas onde há muito trabalho sendo feito quanto à aprendizagem da matemática para a faculdade e também processos micro na sala de aulas, obtidas com videotapes e escolas colocadas para a aprendizagem, sendo colocadas para a aprendizagem. E as mudanças no profissionalismo do professor, como aqui no Brasil, vocês estão olhando esses tópicos de questão da diversidade, nós também, uso da tecnologia, a mesma coisa, e avaliação. O que nós tivemos em nível nacional na administração Bush é o que nós chamamos o padrão de ouro. Seria, então, experiências controladas e também os desenvolvimentos de áreas randômicas, digamos assim, o que nós fizemos em 19... o que foi colocado primeiramente sobre Dennis em 1900. Para nós educadores, nós temos grandes problemas, nós já falamos sobre isso, porque essas coisas custam muito dinheiro, você tem que controlar as coisas e às vezes são difíceis e às vezes impossíveis, e você tem que medir tudo com muito cuidado para saber que você está fazendo direitinho, e mesmo assim você pode estimar casualidades. Mesmo se você não tiver a randomização completa, existe um livro, talvez vocês conheçam, sobre da Associação de Pesquisadores Americanos, Estimating Cause and Effects, quer dizer, avaliando causas e efeitos. E ali onde nós temos, o nosso governo tem muito dado o tempo todo nas escolas, nas crianças, sobre professores e sobre tudo. Nós temos dados sobre tudo no nosso governo. E, digamos, quanto nós temos ali dinheiro para as pessoas que querem fazer os seus estudos, por exemplo, novos pesquisadores que querem pesquisar os dados que foram colocados coletados pelo governo. Então, o governo coleta o dado, mas se ninguém usa, se dá dinheiro para pesquisadores para fazer com que a coisa fique útil. E nós temos ali esse livro sobre avaliação, causa e efeito, que toca esse assunto. É bom para o pessoal da nossa área, eu chamo a atenção disso dos meus estudantes, por exemplo, nem todo mundo está fazendo esse tipo de trabalho. Nós temos muitas propostas de sociólogos e pessoas que trabalham com economia, mas nós não temos propostas sobre os educadores. Infelizmente, nós não temos por parte dos educadores essas propostas. Talvez esse livro aqui, que vocês não ouviram falar ainda, é chamado Proficiência Matemática para Todos os Estudantes, é produzido por RAND e foi publicado em 2003. E uma das coisas que acontece, que foram feitos, é o que nós chamamos um ciclo de produção de conhecimento e melhoria. Eu não vou parar os dados. Vai para formular o problema, desenvolver testes, ver o que está acontecendo, o que funciona, o que não funciona, então tentar generalizar, fazer algumas implicações de políticas e tentar identificar novos problemas. E dizemos, essa é a ideia, eu não tenho tempo para falar tudo, mas eu coloco esse livro, Deborah Ball, por exemplo, foi a presidente desse grupo, e algumas pessoas que escreveram também, Adrian Knapp, estavam envolvidos nessa publicação também. Eu tenho um amigo que diz que existem 75 educadores nos Estados Unidos que fazem 75 que trabalham nisso independente do resto. E são sempre os mesmos 75 que fazem essas coisas. E talvez vocês nunca tenham ouvido falar nesse livro. Vocês podem entrar na internet e pegar. É uma publicação da Associação de Estatística Americana. Se você entrar nesse link na internet, você vai obter esse livro, que é chamado, e dá para ler ali, porque dá para fazer o download em PDF. Ele é chamado Using Statistics Effectively in Mathematics Education and Research. Significa usando de maneira eficaz a pesquisa de educação matemática e a estatística. E começou todo o trabalho através de oficinas. Os professores estavam preocupados com que os educadores não estavam usando a estatística. Todo mundo pode usar a estatística.
matemática, você pode fazer isso de uma maneira matemática, mas não estava acontecendo. Então, como colocar o grupo de pessoas que trabalham com estatística e os pesquisadores na área de matemática e como usar a estatística de maneira mais eficaz? E, digamos, o pessoal da estatística está muito feliz de ver essa publicação, porque dá diretrizes para um programa de pesquisa e um apêndice que discute todo tipo de questão, por exemplo, randomização, experiências, observações para pesquisas, etc. E existem apêndices em questões de melhoria da educação, da pesquisa da educação matemática. É fácil de ler, é fácil de acompanhar e dá mais diretrizes que eu posso dar para vocês agora em como usar, se você estiver interessado, como usar a estatística de maneira melhor nas pesquisas que vocês fazem. Eu estou bem feliz com adoro essa publicação. Muito bem. Agora eu gostaria de finalizar falando sobre um projeto que está muito próximo ao meu coração nos dias de hoje. E, digamos, voltando ao mês de março, nossa National Academy of Education, e se você for para o website da National Academy of Education, eles têm um website, vocês podem encontrar um link sobre isso. É o que nós chamamos projeto White Papers. Então, no mês de março passado, a nossa Academia Nacional de Educação e também a National Academy of Science se uniram e falaram: bem, vamos reunir as melhores coisas que sabemos sobre a educação, o que a pesquisa nos informa para esta nova administração que irá assumir a presidência em janeiro. Lógico que a gente não sabia quem ia ser a nova administração, mas nós estávamos tentando, então, chamar a atenção da equipe de transição para o novo presidente, também chamar a atenção do pessoal do Congresso, aqueles que estariam na posição para poder olhar nas melhores provas possíveis existentes que podíamos dar-lhes com relação da pesquisa na educação. Então, houve seis comitês foram formados e cada um destes para fazer um trabalho sobre políticas. Bom, os trabalhos não estão ainda prontos. O nosso já temos a minuta, mas não está totalmente finalizado. Então, eles vão ser apresentados no final do ano, acho. E, lógico, serão lançados assim que tivermos o novo presidente tomando posse. Então, um é sobre leitura e alfabetização, outro é sobre educação da matemática e ciência, e eu fui co-presidente disto com Helen Quinn, que é uma física da Universidade de Stanford, e vou mostrar-lhes uma lista das pessoas mais adiante. E houve outro sobre tempo de aprendizado, então, a pergunta de quanto tempo temos no ano escolar, dos dias escolares, e quanto leva, e com relação àqueles programas pós-período escolar, esse tipo de coisa. Então, isso é um grupo importante na qualidade dos professores, que a Susan Wilson foi a presidente, e a Deborah Ball fazia parte deste grupo, e teve um trabalho sobre padrões, avaliações e responsabilidades. Vocês podem imaginar, esse foi um bem controverso, e um com relação à equidade e excelência na educação norte-americana. Então, são todas as questões que você pode imaginar, mas essas não são todos, mas são aqueles que nós quisemos chamar a atenção da nova administração e do Congresso, e então achamos que poderíamos ajudá-los, lógico. Essa é a nossa ideia. Então, o que ocorreu que no mês passado, no dia 18, na Academia Nacional de Ciência, teve um fórum chamado American Policy in Transition. Então, isso é após a eleição. Então, tivemos pessoas tanto das campanhas, lá o governo do Colorado e o futuro e o passado. Então, eles falaram que os trabalhos White Papers vão ajudar o próximo presidente a focar nas questões mais importantes de maior pressão nas suas escolas. E eles vão, então, conectar os que fazem políticas e aqueles da comunidade acadêmica. O presidente eleito Obama deve agir de forma para uma reforma educacional de sentido no seu primeiro dia de presidência. Eu fico feliz que demos 100 dias, porque Obama tem muitas coisas para se preocupar durante seus primeiros dias de presidência. Então, Romers, o republicano, concorda. Ele fala, esses trabalhos são informados pela melhor pesquisa do campo que dão ao presidente eleito e também o
11º Congresso uma diretriz de qual é a necessidade de reforma escolar. Então, essa é a primeira vez que isso ocorre, que pessoas que na comunidade de pesquisa ou educacional estão tentando ofertar à administração algumas ideias com base na pesquisa. Não, lógico, não podemos ser parte desse grupo, mas nós preparamos cada uma das administrações que entraram, nós tentamos dar conselho, mas nós queremos levantar a educação que seja algo na agenda doméstica. Tentar, então, fazer com que mais pessoas na administração, como no Congresso, que olhem para a educação. Aqui nós temos um grupo de pessoas, talvez vocês possam reconhecer alguns dos nomes, vocês podem ver aqui. Vocês estão vendo aqui o professor de matemática, vocês conhecem Ray Bass, Paul Cobb, Philip Darrow, Jockley, Kyle Schultz, que é um estudante de PhD em Georgia, e Hong Sai-woo, que vem de Berkeley. Então, esses eram o pessoal de matemática. E do lado direito, nós tínhamos pessoas da ciência, embora algum desses já trabalharam no campo da matemática. Então, esse era o nosso pessoal para a ciência, para a educação da ciência e da matemática, melhor dizendo. Para mim, é interessantíssimo trabalhar com educadores da ciência, porque eles são um grupo diferente de pessoas com questões deles diferentes. Então, você pode argumentar que nós temos uma forma de vida mais avançada do que eles, mas eu não vou dizer isso. Você fosse uns educadores de ciência e agora isso aí vai sair na internet. Puxa vida, acabou de falar que nós da matemática somos uma forma mais avançada de vida. Bom, nós temos questões, mas não temos as questões tão sérias que os cientistas têm, nem próximo. Por exemplo, nós temos questões de como a educação elementar ou básica na matemática deve ser cuidada. A ciência tem a questão de como que nós ter qualquer tipo de ciência na escola elementar. Então, eles têm uma questão enorme. Então, nós gostaríamos de melhorar o que temos e eles gostariam de ter um pedacinho. Então, eles têm questões também no nível secundário também, na escola secundária. Então, essas são as recomendações que apresentamos no mês de novembro, e nós não apresentamos todas as recomendações, apresentamos aquelas coisas que nós achamos que talvez tivesse um maior impacto. Então, nossas principais recomendações. Então, a principal observação, melhor dizendo, que falam de um sistema de engenharia para abordagem para melhorar e redesenhar os programas. Então, em vez de começar do zero, cada vez que quisermos mudar o currículo e o tipo de instrução, vamos descobrir como podemos ter uma melhora contínua. Esse tipo de situação, nós temos um programa projetado com base em pesquisa, com as suas medidas adequadas. Vamos implementar esse projeto e medir o progresso obtido. Vamos avaliar com base em medidas e uso da base para esse projeto e vamos repetir isso. Então, parece bastante simples, né? Então, você desenha e opera, mas não é como as coisas funcionam na educação. Se alguma coisa parece que não funciona, a gente joga fora e começa tudo do zero. E isso não é exatamente uma abordagem de engenharia, por assim dizer. Então, nós queríamos uma abordagem com a ótica da engenharia para a educação da matemática e da ciência. Então, a nossa recomendação aqui é que o governo federal tivesse um papel líder no encorajamento e no fornecimento de recursos para o projeto tipo engenharia para e ciclos de pesquisa para apoiar a melhora da educação, incluindo a matemática e a ciência. Bom, lógico, isso se aplica a qualquer área, mas vislumbramos uma necessidade especial para a matemática e a ciência. Bem, depois nós passamos a falar sobre algo que vai parecer familiar para vocês. Primeiro nós falamos sobre a proficiência em ciência e o que ocorreu foi que em 2007 houve um relatório sobre pegar a ciência e a ciência indo para a escola. E os 4 primeiros desses pontos é o resultado do que eles falam de ser, o que é ser proficiente em ciência. E é muito simples daquela mencionagem de adicionando. A ciência tem que ser mais do que procedimentos, você tem que entender e ter a capacidade de fazer a ciência. Então, adicionamos o último bullet a essa lista, entender o mundo de projetos e engajar, no que pode engajar num processo de projeto. Nós colocamos isso aqui, embora a engenharia para nós não seja uma matéria simples do currículo, nós queremos que os estudantes entendam algo sobre projeto e engenharia.
A proficiência em matemática, vocês todos reconhecem, isto porque eu acredito que eu apresentei isso pelo menos 5 vezes, e isso se baseia nos pontos fortes da proficiência matemática, e nós utilizamos isso para tentar reconhecer o que a proficiência em matemática possa vir a significar. Não é uma surpresa, porque outros também acharam o mesmo. Então, quais foram as recomendações feitas? Nós falamos que nós precisamos desenvolver sistemas de instrução coerentes para o ensino da aprendizado da matemática e da ciência. Isso significava uma estrutura de currículo focada, mas além de bem projetado com material e equipamento. Então, um currículo focado. Nós podemos ter um currículo nacional. O pessoal dos Estados Unidos não estão interessados em ter, e certamente o do Congresso também, e não estão interessados em ter um currículo nacional. Nunca vamos chegar neste ponto. Não digo nunca, mas vai ser difícil. Mas nós poderíamos ter uma estrutura de trabalho do currículo. Nós poderíamos ter, ao invés de ter cada um dos nossos 50 estados com um currículo diferente, poderíamos ter grupos de estados que se reunissem e fizessem, digamos, um trabalho, ideias de trabalho similares. E também mais os materiais e equipamentos. Nossas editoras enlouquecem, porque eles têm que preparar um livro-texto básico para cada estado, porque cada estado quer a sua coisa. Então, nós temos que melhorar um pouco isso. Nós queremos que professores que conhecem a sua matéria e também que estejam engajados, queremos uma avaliação boa e profunda que estejam alinhada com o currículo, que não está no momento, e sem pedir muito, nós queremos um programa de preparação de professores que seja eficaz e também um desenvolvimento profissional. Então, que recomendação que fazemos? Aqui está a lista. O governo federal trabalhando junto num consórcio de estados, essa é a ideia. Nunca vamos conseguir tudo, 50 estados, mas os grupos de estados juntos, então temos uma ideia, deve investir na criação de pacotes de instrução que sejam um modelo que abordem os 4 elementos que acabei de mencionar, para auxiliar as escolas a desenvolver a sua capacidade para ensinar matemática e ciência do século XXI, do prezinho até 8ª série. Então, primeiramente, vamos ter uma outra recomendação, além da 8ª série, mas este foi o que achamos que íamos ofertar para Washington no mês passado. Com relação à preparação dos professores, nós falamos que nós precisamos melhorar a preparação daquele professor especializado, então programas em ciência e matemática. Então a recomendação que fizemos foi estudar de forma eficaz a prática do ensino da matemática e da ciência em todos os níveis e utilizar esse conhecimento para recomendar melhoras específicas nos programas de preparo de professores. Então, se você quer ver um webcast dessa sessão em Washington, você pode ir para National Academy of Education, o seu website, e fazer o download do resumo que temos e todas as coisas e o webcast. Então, você pode ver a nossa parte do programa lá na web, se assim desejar. Muito bem. Eu gostaria de retornar agora a meu principal professor em Stanford, porque, como eu já mencionei anteriormente, eu não lembro quando foi a primeira vez, mas talvez mais de uma vez, acredito que foi uma semana atrás, que Ed Beagle, sim, Ed Beagle, em 69, no primeiro Congresso Internacional, deu uma palestra com relação à pesquisa no nosso campo e o tipo de pesquisa que seria necessária. E eu acho que seria justo falar que, desde 1969, muito apoio empírico para as práticas e propostas que nós fizemos, ocorreu bastante. Então, a literatura de pesquisa é pelo menos em uma ordem de magnitude, talvez é maior, até mais que isso. Eu diria que estamos ainda muito longe de uma ciência experimental. Ao invés disso, a pesquisa na educação matemática assume várias formas que Beagle não poderia ter antecipado. A maioria dos nossos resultados nem são verificáveis, nem definitivos e também não são cumulativos. Eu acredito que o Beagle superestimou a extensão a que o valor do julgamento
julgamentos de valores que temos colorem qualquer coisa que nós falamos com relação ao ensino e aprendizado. Então, nós não podemos nos distanciar do nosso valor de julgamento nessas bases, mas acredito que a sua contribuição foi crucial em nos auxiliar a entender o papel da pesquisa empírica, especialmente aquele papel de melhorar a matemática da escola ou escolar. Nós precisamos tentar fazer o nosso campo mais científico. Talvez não seja científico agora, mas vamos voltar voltados, norteados a ser mais científicos. Nós precisamos ser público, capaz de ser verificado, e nós precisamos de uma grande tradição de questionar os nossos achados. Eu acho que isso que ocorreu aparece em Portugal, Espanha e Brasil, e eu acho que aparece também nos Estados Unidos. Muitos pesquisadores na educação de matemática, e falo pelo meu próprio país agora, rejeitam as abordagens científicas e em tentar contornar as falhas, isso estreita o empirismo e eles abandonaram qualquer aspiração de fazer ciência. E eu argumento que, quando nós usamos a palavra científica, isso não deve ser um pejorativo, deve ser um termo positivo e um ponto de respeito e de conquista também. Nós não devemos abandonar ideias de ciência que se relacionam a estruturas teóricas, nós precisamos destas, especificação cuidadosa de procedimentos. Nós precisamos de precisão no significado o máximo possível, apresentar publicamente nossos dados, apresentação escolar dos resultados, seja em português, espanhol ou inglês, e também abertura à crítica e possível recusa. Você tem que manter essas coisas em mente conforme a gente anda a avenida para melhorar o nosso campo e tornar, então, ele mais científico. E eu fecho com o seguinte comentário de E.G. Beagle. A educação matemática é bem mais complicada do que se espera, embora você já esperasse que fosse mais complicada do que aquilo que você estava esperando. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. E nós esperamos estar recebendo o professor Dr. Jeremy Kilpatrick no futuro muito próximo. E que nós possamos trazer os resultados do que este curso representou para todos nós. Muito obrigado mais uma vez, professor Kilpatrick.